Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje, aproveitando o Halloween, a gente vai falar sobre as bruxas de Salem, que viveram ali por volta de 1660, mas continuam sendo super relevantes para essa mitologia do terror e das bruxas até hoje. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. O evento conhecido como o Julgamento das Bruxas de Salem aconteceu entre junho de 1692 e maio de 1693. Foram uma série de investigações que levaram à morte de 19 bruxas entre muitas aspas, tá? E além disso, várias outras pessoas foram presas e torturadas por causa desse rolê. A crença popular dizia que as bruxas eram mulheres que tinham vendido as suas almas pro diabo em troca de favores. Elas mantinham demônios por perto como empregados e elas podiam mudar de forma e se transformar em animais ou em outros humanos. E além disso, elas tinham animais como espíritos familiares. Bom, ali no século XVII existiam duas Salem. Uma que era a cidade de Salem, que era uma região até que bem desenvolvida comercialmente, e a outra era a vila de Salem, que era mais voltada para a agricultura e tinha mais ou menos 500 habitantes. E na vila de Salem existia uma rivalidade muito grande, muito conhecida entre as duas famílias mais influentes, e isso meio que dividia a cidade, sabe? De um lado você tinha os Porters, que eram muito ligados aos mercadores da cidade de Salem, e do outro lado você tinha os Putnam, que acreditavam que a vila tinha que ter mais autonomia. Em 1689, os Putnam ajudaram o Samuel Parris a virar pastor da vila. E quando ele se mudou para Salem, ele levou a esposa, os 3 filhos, uma sobrinha e 2 escravos, o John e a Tituba. E antes de ir, o Parris tinha negociado o contrato dele. Ele queria um salário maior, além da posse do presbitério. E isso não pegou muito bem com algumas pessoas da vila. E uma vez no cargo, ele aumentou a rivalidade e dividiu ainda mais a vila. Porque, tipo assim, ele pedia para as pessoas que não fossem membros da congregação saírem antes da comunhão. E daí, no final das contas, Salem acabou se dividindo em 2 facções, uma que era a favor e uma que era contra o Parris. Um dia, a filha do Parris, a sobrinha dele e uma amiga das duas decidiram se juntar para ir brincar tipo de leitura da sorte. Tem umas teorias que dizem que isso foi meio que incentivado por contos voodoo que eram contados pela Tituba. A filha do Parris, a Beth, a sobrinha dele, a Abigail, e uma amiga delas, a Ann Putnam, se juntaram um dia para brincar de leitura da sorte. Existem umas teorias que dizem que isso foi meio que incentivado por contos voodoo que eram contados pela Tituba. Depois de um tempo que elas começaram a fazer essa brincadeira, a Beth e a Abigail começaram a ter comportamentos muito estranhos. Elas gritavam, se jogavam no chão, jogavam coisas, se contorciam e reclamavam de sensações estranhas. Hoje em dia a gente sabe que o mais provável é que as meninas tivessem uma mistura de doenças transmitidas por fungos, epilepsia e questões psicológicas causadas por abusos. E o médico da cidade não conseguia entender o que estava acontecendo com as meninas. Vamos lembrar que naquela época a medicina não era um rolê super avançado, tá? Mas como ele não conseguiu entender o que estava acontecendo, ele decidiu colocar a culpa inteira no sobrenatural. E daí um vizinho sugeriu que eles fizessem um negócio chamado bolo da bruxa, que é basicamente um bolo com uma receita bem diferente, levemente nojenta, que era usado para tentar achar quem estava fazendo mal para as meninas. Só que o Parris, quando ele ficou sabendo disso, que a Tituba ia ou que ela estava fazendo aquele bolo, ele ficou super ofendido, achou que era uma blasfêmia gigantesca e decidiu ele próprio tomar conta desse assunto. E daí ele decidiu botar uma pressão na Abigail e na Beth até as duas confessarem que elas tinham sido enfeitiçadas pela Tituba, pela Sarah Good, que já era uma mulher meio marginalizada ali, e pela Sarah Osborne, que era uma outra mulher bem marginalizada, um pouco mais velha, que diziam que tinha sido amante de um cara ali da vila. Daí a cidade de Salem enviou o John Hathorne e o Jonathan Corwin para conduzir o inquérito. A Good e a Osborne alegaram inocência. A Tituba também começou alegando inocência, mas depois de ser torturada por alguns dias, ela falou o que eles queriam ouvir. Ela disse que foi visitada pelo diabo, que ela fez um acordo com ele e depois ela recebeu uma visita de um cara de Boston que chamou ela para assinar o livro do diabo. Nesse livro, ela viu o nome da Sarah Good e da Sarah Osborne junto com outros nomes que ela não conseguiu identificar. Depois disso, geral ficou histérico, porque todo mundo acreditava que tinham mais bruxas na comunidade, e daí começou a chover acusação de bruxaria. No começo, as mulheres acusadas eram como a Sarah Good e a Sarah Osborne, elas eram marginalizadas, mulheres que já não eram muito bem vistas ali naquela comunidade, mas com o tempo, qualquer uma podia ser acusada. Inclusive, uma dessas acusadas era a Martha Corey, que era uma seguidora muito fiel da igreja. E quando acusaram ela, a paranoia e a histeria aumentou, porque se ela, que era tão fiel, podia ser uma bruxa, então qualquer um podia. Só que daí foi
formou-se um padrão, porque, no geral, as mulheres acusadas ou eram inimigas ou eram de alguma família que tinha algum problema com os Putnam. Então, no final das contas, quem sofria mais eram as pessoas que tinham problemas com os Putnam ou com Parrys. No final dessa história, cerca de 200 pessoas foram acusadas e investigadas por bruxaria. E assim, isso já é um número grande. E apesar de que dentro desse número tem sim alguns moradores de vilarejos próximos, a gente precisa lembrar que Salem tinha 500 habitantes, então uma parte considerável da população foi acusada e investigada de alguma maneira. E até aqui as pessoas só estavam sendo presas, mas daí o governador da Baía de Massachusetts decidiu convocar um tribunal para decidir o que ia acontecer. Então 7 juízes foram chamados para fazer um julgamento. E assim, as mulheres acusadas tinham que se defender completamente sozinhas, ninguém ajudava elas não tinham nenhum conselheiro, nem advogado, nem nada assim. E assim, só pra ficar claro como esses julgamentos eram injustos, uma das acusadas foi a filha da Sarah Good, que tinha 4 anos. E quando foram fazer perguntas pra ela, ela tinha respostas muito tímidas, o que é completamente compreensível para uma criança que estava sozinha, assustada, separada da mãe. Só que os juízes consideraram que essas respostas tímidas demais eram, na verdade, uma confissão. Além disso, eles também aceitavam provas espectrais. Então, se você sonhasse que tal pessoa é uma bruxa, ou se você tivesse uma visão onde tal pessoa é uma bruxa e te fez mal, isso era aceito como prova em um tribunal. E daí teve um rolê meio delação premiada. As mulheres que confessaram a sua culpa e deram o nome de outras bruxas foram meio que poupadas, porque tinha uma crença de que a punição mesmo ia vir de Deus. Só que as mulheres que permaneceram declarando inocência foram severamente punidas e mortas. Então as pessoas foram sendo enforcadas, o antigo ministro da vila foi chamado de volta e ele foi acusado de ser, na verdade, o líder das bruxas. Então ele também foi enforcado. Só que pouco antes de morrer, ele conseguiu fazer a oração do Senhor inteira. Algo que até então as pessoas acreditavam que nenhuma bruxa podia fazer, e isso meio que levantou dúvidas a respeito da culpa ou não dele. Só que o que aconteceu? Chegou uma hora que a esposa do governador estava como suspeita de bruxaria. Então o governador proibiu novas prisões, soltou várias mulheres que estavam presas, dissolveu o tribunal e formou algo que seria como um superior tribunal de justiça, mais ou menos. Esse novo tribunal não aceitava provas espectrais e apenas testemunhos eram válidos. E nesse período 56 pessoas foram acusadas de bruxaria, mas só 3 foram condenadas. Então em maio de 1963 você tem os últimos julgamentos e os últimos enforcamentos. No total 19 pessoas foram enforcadas e outras 5 morreram enquanto ainda estavam em custódia. Em 1702 os julgamentos que aconteceram ali em Salem foram considerados ilegais e em 1711 algumas das bruxas foram inocentadas e as famílias delas foram compensadas de alguma forma. E foi só em julho de 2022 que a última das bruxas de Salem foi inocentada. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.